Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja que está reunida presencialmente no culto desta noite e também a todos aqueles que vão nos acompanhar pela internet, com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo. Que Deus esteja abençoando a sua vida e essas mensagens que Deus tem nos colocado e que nós temos liberado, ministração, possa estar abençoando e edificando a sua vida. Esta noite, o texto da palavra do Senhor é a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 18, e o tema da palavra é: o que Jesus pregou aos espíritos em prisão e a Covid-19. Então, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 18, diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, oro agora que o Senhor esteja trazendo a revelação da palavra, liberando aquilo que realmente nos importa para a nossa edificação, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar os irmãos que estão reunidos aqui presencialmente. De fato, este ano tem sido um ano em que Deus tem nos dado palavras profundas, fortes, reveladoras, no sentido de estar trazendo novamente para nós a importância de fatos que nós ignoramos. E esse tempo da pandemia, ele com certeza ele está provocando uma reação praticamente apocalíptica. Uns estão ficando melhores e outros estão ficando piores em termos espirituais. E nesse texto de Pedro, como a intenção é pegar vários eventos bíblicos, extrair o máximo que nós podemos para o nosso tempo, esse tempo que estamos vivendo, para que a gente olhe com um olhar profético, uma visão profética do que Deus quer que nós enxerguemos. E para que a gente entenda bem, eu vou também ler esse mesmo texto na Bíblia Viva, que vai ajudar bastante naquilo que a gente vai estar ministrando. Cristo também sofreu. Ele morreu uma vez pelos pecados de todos nós, pecadores culpados, embora ele mesmo estivesse inocente de qualquer pecado, em qualquer tempo, para que pudesse levar-nos em segurança de volta a Deus. Mas embora o seu corpo estivesse morrido, o seu espírito continuou vivendo, e foi no espírito que ele visitou os espíritos em prisão e pregou a eles, os espíritos daqueles que muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham se recusado a ouvir a Deus, embora ele esperasse por eles com toda a paciência, enquanto Noé estava construindo a arca. Entretanto, apenas 8 pessoas foram salvas de afogar-se naquele terrível dilúvio. Martinho Lutero, sobre esse texto, ele disse: esse texto admirável e um dito obscuro, que consta somente no Novo Testamento, de sorte que não sei exatamente o que São Pedro quer dizer. Ele é um texto muito difícil de interpretação. E a gente lendo
comentários de exegetas, estudiosos, americanos, ingleses, alemães, a gente vê a dificuldade mesmo desde o começo da igreja. Então é importante que nós vamos tratar o tema dentro daquilo que é o básico na visão do que uma grande maioria tem visto, trazer para o nosso tempo, porque o que me importa é pegar a mensagem, o evento em si, e trazer para esse tempo da pandemia, para uma reflexão que é o final da mensagem. Então nós vamos perguntar, onde fica essa prisão onde esses espíritos estão? Quem eram esses espíritos de prisão? O que Jesus pregou a eles? Existe uma segunda chance de salvação para os ímpios que morreram sem Cristo? Qual a lição para nós nesse tempo de coronavírus? O que devem ter falado ao ver Jesus? Muito bem. A palavra prisão, phulaké em grego, quer dizer uma prisão muito bem guardada e vigiada. E para explicarmos essa região, nós vamos ter que recorrer ao Senhor Jesus. Em Lucas 16, 22, 31, ele diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quisesse passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que me dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se de algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pegando, por exemplo, o Salmo 9,17, nós vemos assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A palavra inferno aqui, ela é Sheol, que era a região para os hebreus, a região inferior, aonde ficava o inferno, e ficava ao seio de Abraão. No Novo Testamento, o grego, ele usa para Sheol a palavra Hades, que é a mesma coisa. É uma região aonde então, até antes da ressurreição de Jesus, como Abraão fala aqui, Jesus explicando, que de um lado, vamos imaginar, deste lado estava o inferno, aonde foi o rico. Do outro lado estava Lázaro, no seio de Abraão, como Abraão, e os justos. E entre eles, um abismo. Quem quisesse sair do inferno e ir para o seio de Abraão, ou paraíso, não consegue. A mesma coisa, claro que ninguém queria fazer isso, mas vamos imaginar que alguém quisesse sair daqui, do seio de Abraão, e ir para o inferno também não podia. Como o texto de Efésios 4, 8, 10, ele traz também, veja bem, esse inferno, que ele trata aqui, a tradução original é Hades, ele não é a Geena, ou lago de fogo. Sobre o lago de fogo, nós vamos explicar detalhadamente no ensino do Apocalipse. A gente está preparando, tem um ano trabalhando nele, com ilustração. Nós vamos trabalhar sobre o lago de fogo e quem vai para lá. Um exemplo para se ver mesmo. Então, sim, vai tirar bastante dúvida. Aqui é uma prisão temporária, aonde as almas de todos os ímpios, de todos aqueles que morrem sem Cristo, seja aquele que recusou, aquele que
De alguma forma ele conheceu e abandonou, enfim, desviado, enfim, aquele que está sem Jesus, vai. E o seio de Abraão, onde sempre foram os justos do Antigo Testamento. E aí ele fala dessa palavra, um abismo, né? Casma, é um vazio, um intervalo. Então existe um vazio que impedia, ainda que Abraão quisesse dar uma forcinha para esse rico, não tem como. Então ele tentou de todas as formas, até se preocupou com a família. Ele viu onde ele foi, ele ficou preocupado com a família dele. Ele tinha 5 irmãos, né? O pai e a mãe, e ele ficou preocupado. E Abraão disse: olha, eles têm que ouvir a palavra, né? Moisés e os profetas. E lá em Efésios, o apóstolo Paulo, quando ele cita o Salmo 68:19, ele fala: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então ele fala, é interpretado o texto, quando ele foi à região inferior da terra, quer dizer, o Hades, o que ele fez? Aquele que desceu é também aquele que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele pegou o cativeiro, o paraíso, ou o seio de Abraão, e transportou esse local, né, para o terceiro céu. E Paulo, quando fala lá, em 2 Coríntios 12, ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então Paulo já mostra o quê? Que o paraíso agora, ele está no terceiro céu. Então, antes da ressurreição de Jesus, o que é entendido, o Hades tinha, entre tantos lugares, que tem outro lugar ainda, mas não há questão aqui para nós entendermos esta passagem, havia 2 lugares: o inferno, continua no mesmo lugar, e o seio de Abraão, o paraíso. E na ressurreição de Cristo, ele leva embora esse lugar para o terceiro céu, porque agora há a glorificação dele, né? Por isso que ele fez aquela promessa em Lucas 23:43, para aquele ladrão. Fala-se bom ladrão, não tem bom ladrão, gente. O ladrão arrependido, ele se arrependeu, a tradição chama de Dimas, né? Então ele recebe aquela palavra maravilhosa: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E para a felicidade dele, ele já inaugurou, né? Ele faz uma inauguração desse local já onde ele está hoje. E essa definição, a gente geralmente fala, e às vezes não tem entendimento de onde está o texto. Primeiro, o inferno é de descida mesmo para chegar. Jesus fala em Lucas 10:15: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Ou descerás até o inferno? Então, de fato, aquilo que se diz é bíblico. O inferno é nas regiões inferiores da terra, regiões espirituais. O Hades, ou o inferno aqui, é uma prisão, como nós vimos aqui, no qual ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Então, até antes dele ressuscitar, era no mesmo lugar, né? Agora, com a ressurreição, a glorificação do Senhor Jesus, o seio de Abraão, o paraíso, agora está no terceiro céu. O inferno, como uma cidade, ele tem portões. Lá em Mateus 16:18, todos esses textos que eu estou traduzindo para vocês, que eu estou lendo para vocês, o original é Hades. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então teremos uma oportunidade de explicar esse texto também, que é bem complexo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é de descida, então se desce mesmo, quer dizer, morreu, vai para o inferno, vai ser levado lá para baixo. Morreu, vai para o céu, vai subir para o terceiro céu. Então, não só vai para o céu, mas vai para o terceiro céu. Hades, o inferno, está trancado com uma chave que Cristo tem em sua mão. Apocalipse 1:18 diz: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, do Hades. Então, as chaves estão com o Senhor Jesus, porque ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu tudo. No dia do juízo, o inferno, no dia do famoso juízo do trono branco, nós vamos ver isso no Apocalipse, bem ilustrado, ele vai devolver os mortos, desde a época de Adão e Eva para cá, todo mundo que veio morrendo na geração,
está lá, ele vai entregar para ser julgado. Está lá Apocalipse 20:13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Toda a explicação disso será feita no livro do Apocalipse, quando nós estivermos ministrando, né? Porque senão a pregação fica muito grande. O Hades, o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a Geena. E a morte e o inferno, Apocalipse 20:14, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, o inferno é uma prisão temporária, aonde os ímpios, os desviados, aqueles que, enfim, rejeitaram Cristo, aguardam o dia do juízo do grande trono branco. Está todo mundo lá. Então, a palavra prisão para o inferno, ela expressa que cada pessoa continua vivendo, acredite ela ou não, após a sua morte na terra. Quer dizer, quando a alma dela sai do corpo, a alma morreu, significa o seguinte, que a alma está saindo do corpo, o espírito volta a Deus, mas a alma, esses espíritos aqui se referem a almas. As almas das pessoas vão ou sobe ao terceiro céu, aonde está Paulo foi, teve o que ele viu lá não pôde dizer, mas ele foi lá para ter vamos dizer assim, foi um trailer do que ele iria logo após a sua morte. Homem de Deus, servo do Senhor. Agora, também ela pode ir para o inferno. Bom, então a gente viu tudo isso sobre o inferno, aí resta a pergunta: quem eram esses espíritos em prisão? Diz aí, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes, quer dizer, não obedeceram, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Então, aqui especificamente se refere que aquelas pessoas, enquanto Noé estava construindo a arca, Deus esperava que elas se arrependessem. Esses espíritos, muitos estudiosos que colocam melhores, foram anjos. Olha, anjos não aguardaram Noé, estava ali no templo, eles queriam colocar lá em Gênesis 6, aqueles gigantes, os nefilins, que falam dos filhos de Deus, interpretando aquilo como sendo anjos, que se envolveram com mulheres e tiveram esses nefilins gigantes, que seriam eles. Mas tudo isso é contestável. O que está dizendo aqui é que esses espíritos em prisão, eles desobedeceram quem? A pregação de Noé. Eles desobedeceram aquilo que Noé estava falando enquanto ele construía a arca, levando aí mais ou menos 120 anos. Então, e nem se espera que anjo tenha arrependimento, porque o livre-arbítrio, eles usaram uma vez. Os homens é que têm o livre-arbítrio para usar constantemente. Então, eles são pessoas que realmente viveram antes do dilúvio e que foram desobedientes, que foram rebeldes, eles não se arrependeram dos seus pecados, não levaram a sério a mensagem de Noé. E é interessante que existem muitos registros bem antigos, de muitos anos antes de Cristo, de milhares de anos antes de Cristo, que eles descrevem a atitude de zombaria daquele povo. Era uma coisa que ia passando de geração em geração contra Noé. Tem um escrito chamado Oráculos Sibilinos, capítulo 1, versículos 171 e 172, ele fala assim: quando ouviam, zombavam dele, cada um chamando-o de demente, chamando Noé de louco, um homem que enlouqueceu. Esta zombaria acontece no meio da pregação de Noé sobre os pecados deles após a construção da arca. Quer dizer, segundo isso, Noé estava pregando, no meio da pregação todo mundo começava a xingá-lo de louco. Em Sanhedrin 108b, Talmud babilônico, uma espécie de doutrinário, uma bíblia deles, quer dizer, diz que aqueles que observavam Noé escarneciam dele. A palavra hoje para nós quer dizer, estava tirando sarro, dizendo: velho, para que serve essa arca? A Rabá de Gênesis 37, Rabá é uma investigação, dos sermões, é uma interpretação daquela localidade. De Gênesis 37, explicando Gênesis 6:9, diz que Noé foi ridicularizado pelos que o observavam construir a arca. Eles zombavam dele e o chamavam de velho desprezível,
E quando Noé derrubou as árvores para construir a arca, hoje seria um auê danado, hein? Quanto à ecologia, não vai construir arca nenhuma. E lhes disse que um dilúvio estava a caminho, e eles responderam: ele virá somente sobre a casa do teu pai. Rabá de Eclesiastes 9,14, na seção 1, quando Noé adverte as pessoas de sua geração, dizendo: amanhã virá um dilúvio, por isso arrependei-vos. Elas se recusavam a ouvir e ridicularizavam. Se começarem castigos, começarão pela tua casa. Então esses escritos antigos demonstram que essa geração, ela desprezou, ela ridicularizou Noé, o pregador da justiça. E fala, 2 Pedro 2,5, ele volta a falar do assunto, ele diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, que fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então ele preserva a família de Noé. A palavra pregador aqui, Keilux, é mensageiro, né, investido de autoridade pública. Naqueles tempos eram aqueles oficiais dos reis, dos comandantes militares. Araújo, um proclamador. Noé era o arauto do Senhor. Cristo o usa ali, através do Espírito Santo, ele prega a palavra para aqueles da sua geração. Aí diz assim: pelo que a paciência, porque ele fala que a paciência de Deus nem esperava. Pelo que a paciência de Deus esperava? Ele fala: os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca de Noé. Porque era uma família toda para construir uma arca imensa. Foram muitos, né, anos. O verbo aguardar, ou esperar, aguardar como algumas traduções, esperar como diz a nossa, equidecomai, ele quer dizer esperar com ele dá uma grande força assim, aguardando expectativa, com expectativa algo aconteça. Quer dizer, ele está esperando, confiando que vai haver uma reação, seja ela positiva ou negativa. Deus esperava que essas pessoas, vamos colocar assim, né, de Noé, esse tempo dele, se arrependessem dos pecados, porque senão não haveria necessidade do apóstolo aqui mencionar a palavra paciência de Deus, né? Pelo livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para todos nós. Nós usamos o livre-arbítrio para fazer escolha. Você, para vir aqui, usou o livre-arbítrio. Aqueles que decidiram não estar se congregando, usaram o livre-arbítrio. Na literatura da igreja primitiva, a gente pesquisando, até o século V, nunca se houve dúvida da descida de Jesus ao Hades. E ele foi lá e pregou. O que ele pregou? O qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O verbo pregar aí, keilus, inicialmente ele significa proclamar. Alguém que fala com autoridade e tem que ser levado a sério e obedecer. A mensagem pode ser boa ou ruim. Ele anuncia publicamente. Ele pode anunciar uma condenação ou as boas novas. Ele pode anunciar uma promoção. Mas esse verbo, ele no Novo Testamento, ele aparece 61 vezes. Embora ele não seja o evangelismo, o verbo mais usado para a evangelização, em muitos textos, por exemplo, Mateus 4,17, diz: passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Está lá ele. Famoso texto de Romanos 10,8, isto é a fé que pregamos. Está lá ele. Romanos 10,15, e como pregarão se não forem enviados? Está lá ele. A pergunta mais difícil de responder é por que Jesus pregou somente para os pecadores que não obedeceram durante a construção da arca de Noé? Porque se olhar quanta gente, quando Jesus morreu, quanta gente estava no inferno? Sodoma, Gomorra, Babilônia. Se a gente for aqui, um monte de gente, mas ele pregou especificamente para isso. O texto é claro, os quais na antiguidade, a gente olhando a construção, eu olhei diversos comentários de professores do grego, é inequívoco, por mais que se tente, teria que se deturpar o original, para tentar desviar, porque ele fala isso: foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Foi para essa turma. É algo realmente difícil de explicar, porque apenas esses desobedientes
receber a pregação. A resposta que nós temos, que a Escritura dá, porque a Escritura explica a Escritura, a gente tem que ter resposta na Escritura. Diz assim, Romanos 9,15: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Paulo cita Êxodo 33:19, na versão da Septuaginta. Então significa que a misericórdia e a compaixão de Deus, elas não são influenciadas por causa estranha nenhuma. Da livre graça, a graça salvadora é dele. Deus perdoou Israel nesse texto de Êxodo, não porque Israel merecesse, ou porque mesmo Moisés merecesse, mas a oração de intercessão de Moisés, ela encontrou o favor imerecido da graça de Deus, que conhece os corações. Um texto de Atos 2,27, ele comprova a descida de Jesus ao Hades: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. A palavra inferno aí é Hades, citando aí o Salmo 16:18. No original é Sheol. Alguém poderia, não é sepultura? Não, sepultura, a palavra sepultura em hebraico, ela é quibra. Por exemplo, em Gênesis 23:4 ele fala: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Abraão falando sobre o lugar para sepultar Sara, né? A palavra aqui é quibra. Então são palavras distintas. A mensagem que Jesus pregou é a mensagem que ele sempre prega, de arrependei-vos, arrependimento e fé. Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, o que o texto não diz? Talvez confunda muita gente. O texto não afirma que houve salvação de ninguém. Tem até uma música que fala que ele foi lá no inferno para salvar. Ele pregou a mensagem, mas não há texto. Alguém poderia dizer: mas espera aí, mas o sofrimento, aquele fogo, não faria as pessoas se arrependerem? De novo nós vamos para a Escritura. É um texto que será estudado no Apocalipse. Olha o que está em Apocalipse 16:8-9. O sol, ele vai queimar as pessoas. Olha lá, ó, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Então vai queimar as pessoas. Com efeito, os homens se queimavam com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para dar-lhes glória. Então o sofrimento não converte ninguém. Tem muitas pessoas que quanto mais sofrem, mais o coração fica duro, mais ela se revolta contra Deus, ela xinga, ela descrê. Então não é estranho que as pessoas que estejam no sofrimento, que aqui viveram uma vida desprezando a palavra do Senhor, porque na verdade o que eu quero nesta mensagem é trazer para nós que a nossa geração está agindo igual à geração do tempo de Noé, porque Jesus disse isso. O arrependimento ele não salva, mas ele abre as portas para que nós possamos ser salvos pela fé. Hebreus 12:17 diz: porque bem sabeis que quando, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas se buscou. E quando não existe arrependimento, não há conserto de vida. A gente não é salvo por arrependimento, que seriam obras, mas o arrependimento abre as portas. Eu tenho que achar lugar de arrependimento para que eu receba pela fé a graça salvadora. Não há uma resposta satisfatória para tudo, mas a gente pode dizer assim: Deuteronômio 29:29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então aquilo que ele revelou para nós é o suficiente. Muitas coisas nós só vamos saber na vida eterna, quando da ressurreição, após o arrebatamento. Aí então fica aquela pergunta: existe uma segunda chance de salvação para os ímpios que morrem sem Cristo, ou para os desviados? Infelizmente, meus irmãos, olha o que diz a Escritura, Hebreus 9:27:
E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. A oportunidade de salvação é enquanto estamos vivos na terra. É essa a oportunidade, é essa a chance, é aqui que eu uso o livre-arbítrio. Deus nos deu dois, entre tantos dons, dois que fazem diferença: o dom da vida e o dom do livre-arbítrio. Eu posso escolher servir a Deus ou não. Eu posso escolher colocar Deus como primeiro da minha vida ou não. Aqui nós vemos que Noé, ele fez uma escolha. E quando podemos usar o livre-arbítrio, recebemos de Deus? Romanos 11, 22 diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, noutra sorte, também isso não será cortado. Israel era os ramos naturais, foi cortado. Por quê? Porque abusou da bondade de Deus, aonde entrou, que é a justiça dele. Severidade que falava justiça. Após a morte não há mais o que ser feito. Em Lucas 16, 26, Jesus disse: está posto um grande abismo entre nós e vós. Agora pior ainda, né? Porque agora o inferno continua lá embaixo, mas os justos estão no terceiro céu. Não tem mais o que fazer. Desceu, já era. Só vai aparecer diante do trono branco. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Quer dizer, Jesus deixa claro que a chance de salvação é em vida. Qual que é a lição de tudo isso que eu estou falando para esse tempo de coronavírus? Os dados que peguei e atualizei hoje, para poder trazer a palavra, pelo Google, eles usam lá na Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos, né? John Hopkins. Já morreram 1.452.608 até a hora que vi, né? Com certeza já aumentou isso, de pessoas pela Covid. Agora, fora as outras que estão morrendo, de outras coisas, acidentes, outros tipos de doenças, da idade. A pergunta é: foram para o seio de Abraão ou foram para o inferno? Chorar mortos nós vamos. E vai chegar um dia, sim, até o arrebatamento da igreja, nós não, já estivemos partindo desta vida, em que nós também iremos. Então a questão não é a preocupação em si apenas em não morrer disso ou daquilo, mas é a nossa salvação, a salvação da nossa família. O que quero mostrar com esse impacto dessa mensagem é que a geração de Noé, ela não atentou para o que estava acontecendo no seu tempo, e ela, vendo a construção da arca, também não deu crédito. O Noé, ele não só creu, mas ele fez questão do quê? De investir na sua família, para que quando chegou o dia do dilúvio, eles foram salvos das águas, não morreram afogados, prefigurando o batismo, aonde somos em Cristo. Cristo é a nossa arca, Ele nos salva. E aí nós podemos perguntar: como você está reagindo nesse tempo de Covid-19? Você tem ouvido todas as palavras que Deus tem liberado? Tem feito um esforço? Tem divulgado isso com sua família? Tem passado para as pessoas ao seu redor? Ou tem feito como a geração dos tempos de Noé? Eu não me admiro, porque é muito difícil uma pessoa, mesmo no leito, sofrendo, aceitar Jesus como seu Senhor, Salvador. Não, tem que aceitar como Senhor. Se Jesus não for Senhor, Ele não salva. Não há promessa para Jesus como Salvador salvar, é Jesus Senhor. Romanos 10, 9 diz: se com tua boca confessar a Jesus como Senhor. Não podemos mudar a Bíblia para tentar encaixar a nossa família. Você está firme no Senhor? Se congregar faz parte disso? Ou você já é um crente desviado, porque não tem mais nem vontade nem força de se congregar, de estar prestando culto a Deus? É um cristão desviado, talvez dentro ou fora da igreja, não importa. Ou está mais envolvido com as coisas do mundo, com as coisas materiais. A Bíblia exalta Noé. Entretanto, apenas 8 pessoas foram salvas de afogar-se naquele terrível dilúvio.
1 Pedro 3:21, Bíblia viva, a família dele. E de igual modo ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio, entretanto preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras. Como que nós temos agido nessa pandemia? O que tem acontecido com a nossa vida? Eu imagino, isso aqui é uma imaginação minha, peguei alguns textos bíblicos. Se de um lado houve isso, o lado esquerdo, eu imagino quando os justos viram Jesus, porque viram e com ele subiram, deve ter sido uma experiência maravilhosa, mas eu imagino quando eles viram Jesus. O Adão deve ter, baseado lá em Romanos 5:19, 1 Coríntios 15, 45, 48, deve ter dito: veja, eu sou o primeiro Adão, eu desobedeci, eu falhei e condenei toda a humanidade. Ele é o segundo Adão, ele consertou meu erro, ele obedeceu o Pai e trouxe a salvação para todos nós. O Enoque deve ter olhado para ele e disse: eu andava com ele e ele me tomou para si, eu nem morri. O Jó deve ter falado para ele: eu sabia, o meu Redentor vive. Abraão pode ter falado: eu vi o dia dele, foi ele que não deixou me sacrificar o meu filho Isaque, ele é o sacrifício por todos nós. E João Batista, o primo dele, o profeta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos os pecados. E Noé deve ter dito para a família dele: viu, minha família, eu não disse que valia a pena obedecer a ele, porque ele é a nossa arca. E Isaías, o profeta Isaías deve ter olhado para ele e dito: eu disse, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E Ageu, o profeta Ageu deve ter olhado e dito: eu bem falei, ele é o desejado de todas as nações, que agora veio para todos nós. E acredito que o ladrão arrependido aí, que a tradição chama de Dimas, bem mais no nosso popular, ele deve ter dito: eu fui salvo em cima da hora, eu morri ao lado do autor da vida. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, o nosso tempo, esse tempo, e como Deus colocou na palavra profética, na passagem do ano, um tempo difícil. Uma geração inteira, hoje o tema mostra isso, rejeitou a mensagem de um pregador, foi punida porque não deu crédito. E eu acredito firmemente que chamar Noé de louco deve ter sido o prato do dia. Mas Noé creu em Deus, e quando começou o dilúvio destruir aquela cidade, aquela região, o mundo então do seu tempo, a sua geração, eu acredito que ele olhou para a arca, vendo os animais, porque os animais obedeceram, estavam ali todos, o casal, alguns eram 7, mas estavam ali. Que ele olhou, ele viu a esposa dele, ele viu os seus 3 filhos, ele viu as noras, então ele sabia que os seus netinhos estavam garantidos. Acho que a sua satisfação, ele disse: missão cumprida. Eu não consegui salvar ninguém no mundo, mas da minha família ninguém foi para o inferno. Então, meu querido, minha querida, esse tempo de pandemia, esse desespero que estão as nações, e a gente fica imaginando que a vacina vai resolver todos os problemas. Quem garante que coisas não estão preparadas? O mundo não vai ser mais o mesmo depois que se assentar a crise da pandemia. Já aconteceram coisas e outras vão acontecer, mas uma coisa você tem que prestar atenção que não pode acontecer, é que a sua dedicação espiritual, a sua preocupação
de estar nos caminhos de Deus. A sua salvação, a salvação daqueles que estão do seu lado, aqueles que você ama, não pode ser negligenciada. Não se preocupe apenas com as coisas materiais. Talvez você pode glorificar a Deus, e eu peço a Deus que isso seja verdade, que bem material nenhum tem de faltar, mas não deixe de faltar o espiritual, porque a diferença está aí. Pai Celestial, eu oro, agradeço a Ti pela mensagem que o Senhor entregou nesta noite. E nós vimos um exemplo muito triste de uma geração que não creu e não recebeu a Tua palavra. E essa geração, Senhor, está aguardando o juízo. Ó meu Deus, que todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que vão ouvi-la, por todas as famílias, por todos aqueles que estão chorando e sofrendo, e acima de tudo se lembrem que a maior conquista, a maior bênção, o maior prêmio que nós temos na vida é a salvação que nos é dada gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Mas a graça, Senhor, não pode ser barateada. O que o Senhor tem cobrado de nós é uma posição firme, ó Senhor, e que todos possam ser levados a dar valor a essa grande bênção, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Deus te abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém.